tudo bem com vocês? Hoje, conforme prometido, a gente vai falar sobre farmacogenética do câncer, um conteúdo que vocês adoram e que vocês estavam muito interessados. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Primeiramente, eu vou dar uma relembrada no que é o câncer. O câncer, como a gente já falou na disciplina de genética, vocês devem se lembrar, é uma doença essencialmente genética. Por quê? Não confundam doença genética com doença hereditária, tá? São duas coisas diferentes. A doença genética, que a gente fala do câncer, quer dizer que ela decorre de uma alteração genética lá dentro do genoma, certo? Então, não necessariamente é uma coisa herdada, mas é decorrente de uma alteração genética do genoma, e aí essa célula pode virar uma célula que a gente chama maligna, dependendo do local onde essa alteração acontece. Então, como tem uma alteração genética, a gente vai ter uma divergência da sequência original da célula que originou o tumor, que originou essa célula maligna, e também, dependendo do local e do tipo de alteração genética que essa célula teve, ela vai determinar a agressividade desse tumor. Além disso, que é o que interessa pra gente aqui nessa disciplina, essa alteração genética vai determinar se a pessoa vai ser resistente ou sensível a determinados tipos de tratamento. E é aqui que a farmacogenética, a farmacogenômica entra, tá? Então, dependendo da terapia específica que tiver, a gente pode, às vezes, prever se o paciente vai responder bem ou não a uma determinada terapia. Antigamente, as terapias para o câncer eram com agentes citotóxicos não seletivos. O que isso significa? Que atacavam vários tipos de célula e não só o tumor. Atualmente, a gente já teve um progresso quanto a isso, então a gente tem terapias-alvo para direcionar melhor aquele determinado fármaco, tá? Então, melhorar aquelas anormalidades moleculares e oncogenéticas que aquele determinado tumor ou aquele determinado paciente tem. Então, hoje em dia, a terapia ela está um pouco mais personalizada e adequado a cada alteração genética que aquele paciente apresenta naquele tumor. Falando um pouco das mutações germinativas, relembrando que são mutações germinativas. Lembra que a gente falou disso na aula de mutação? São aquelas mutações que o indivíduo nasce com elas, tá? E aí essas mutações, elas estão presentes em todas as células do corpo. Então, por que as mutações germinativas também são importantes nesse sentido? Porque, gente, existem algumas mutações que dão um risco aumentado a pessoa ter câncer, então isso também pode interferir. E além disso, a gente tem o que a gente falou já nas aulas passadas, que mutações germinativas, que estão em todas as células do corpo, elas podem alterar o metabolismo de fármacos. Isso a gente já está cansado de saber aqui na disciplina, né? Então, se eu tenho mutações que alteram a sensibilidade a fármacos ou a drogas, como vocês preferirem, e eu tenho mutações também que diferem o risco para câncer, então isso daqui pode influenciar no desfecho da doença e também na resposta ao tratamento que aquele indivíduo vai receber. Então é importante também a gente verificar, além das mutações do tumor, também as mutações germinativas daquele indivíduo. Então tudo isso daqui entra na parte da genética do câncer e aqui a gente vai focar na parte de tratamento para falar da farmacogenômica. Então, como que a farmacogenômica atua na terapia na oncologia? Então a gente utiliza o conhecimento da composição genética do paciente, especialmente, e também do seu câncer, no caso a genética do tumor, que é única, né? Aí depois desse conhecimento sendo desvendado, a gente pode identificar os pacientes que são responsivos a determinados tipos de terapia e aí selecionar a terapia mais adequada para aquele determinado paciente, levando em consideração a genética do paciente e a genética do tumor, ou uma das duas coisas, dependendo do caso, tá? E aí, com isso, a gente consegue aumentar as taxas de sucesso clínico, que já é uma realidade em vários hospitais do mundo. Então, as taxas estão aumentando, a melhora é visível por causa da aplicação da farmacogenômica na terapia de câncer. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês com relação a terapias que já são mais focadas, são terapias mais... a gente chama em inglês targeted, como se fossem terapias-alvo mesmo, determinadas para aquele tipo específico de paciente, específico de genética. Vou falar um pouco sobre leucemia, câncer de mama,
e câncer coloretal como exemplo e algumas coisas mais gerais também para vocês, mas claro, se vocês tiverem interesse, quiserem saber mais a fundo sobre algum tipo de câncer e quiser me pedir a referência disso, alguma coisa para ler, eu posso estar disponibilizando também para vocês, tá? Ou vocês podem também procurar no PubMed, tem muito material sobre isso. Então aqui no caso, eu coloquei um exemplo clássico da leucemia mieloide crônica, que a gente tem o cromossomo Filadélfia, acredito que vocês já devem conhecer, né, que tem aquela translocação entre o cromossomo 9 e o 22, e aí forma aquela proteína quimérica que é a BCR e a BL. O que acontece? Essa proteína, gente, ela é maléfica, digamos assim, tá? Porque ela incentiva o crescimento e a multiplicação celular. Então existe um fármaco, que é o imatinib, que ele inibe a ação dessa proteína quimérica. Detalhe, eu vou usar esse fármaco em todo mundo? O ideal é que não. O ideal é que você só utilize esse fármaco em pessoas cuja causa dessa leucemia ou de outros tipos de leucemia que pode acontecer seja a produção e autoexpressão dessa proteína, tá? Porque em outro caso não vai adiantar, né? Então o ideal é você fazer o teste do cromossomo Filadélfia primeiro, para depois inserir esse fármaco na terapia. Então, isso é um exemplo de terapia personalizada. No caso de câncer de mama, eu vou dar 2 exemplos aqui de biomarcadores para vocês. Tá? O primeiro é o HER2. O HER2 é o receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano. Tá? Esse é o nome dele completo. Ele é um biomarcador muito conhecido. Várias agências regulatórias já estão recomendando o teste do HER2 antes da terapia. E o que acontece? Em algumas pessoas, o HER2 ele tem uma expressão aumentada. E o que isso significa? Né? Mais ou menos 15 a 22% dos casos de câncer de mama tem uma expressão aumentada do HER2. Isso vai dar para a pessoa um tipo de tumor mais agressivo, então a agressividade do câncer vai ser maior e também vai ter um desfecho clínico adverso. Então tem alguns relatos, por exemplo, de sobrevida mais curta desse paciente. Então, quando é identificado um paciente que tem uma expressão aumentada de HER2, pode-se utilizar esse fármaco, que é o trastuzumab. Esse fármaco vai inibir a superexpressão do HER2, mas, claro, ele só vai funcionar bem para os pacientes que têm a expressão alta do HER2. Então, o que é o ideal? O ideal é você fazer o teste antes da aplicação da terapia, porque se você fizer o teste antes e verificar que a expressão está aumentada, então as chances desse fármaco funcionar são muito maiores, ok? O que mais? Então a gente tem o tamoxifeno. O tamoxifeno é um fármaco conhecido, né, antagonista do receptor de estrogênio. Então o uso dele para câncer de mama é restrito em pacientes com receptor de estrogênio positivo. No caso desses pacientes, já foram relatados alguns resultados muito bons com relação ao tamoxifeno. Por exemplo, 50% na redução da recorrência do câncer e também 30% na redução da mortalidade, mas o tamoxifeno tem um determinado probleminha. Que probleminha é esse? Vocês lembram da CYP2D6 que eu falei para vocês nas aulas anteriores? Pois é. O tamoxifeno é metabolizado pela enzima CYP2D6. E como eu já falei para vocês, a enzima CYP2D6 é altamente variável. O gene CYP2D6 é muito polimórfico. Então, o metabolismo do tamoxifeno ele também varia entre indivíduos e entre populações, como a gente viu na aula passada. Já foi relatado o seguinte, que metabolizadores lentos de CYP2D6 têm um risco aumentado de recorrência de câncer de mama quando usam o tamoxifeno. Então, eu peguei aqui daquele site PharmGKB, que eu já ensinei para vocês, né? Uma parte que fala que ele é nível 1A, a gente tem alguns alelos aqui que são importantes da CYP2D6 e aí a gente tem a relação com o tamoxifeno. Então, essa questão aqui, gente, esse fármaco, ele é importante, né? A ideia é fazer a genotipagem do CYP2D6 e algumas agências até recomendam outros genes, então aqui eu já coloquei a recomendação de agências mesmo, aqui a gente tem da FDA, né, do Canadá, da Suíça, que recomendam testes para CYP2D6 e também para outros genes que fazem parte da cascata do metabolismo do tamoxifeno, como por exemplo os próprios receptores de estrogênio, tem testagem requerida, então super importante. Então, sabe-se, já temos bastante evidência que o tamoxifeno tem um metabolismo variável entre indivíduos e já temos disponíveis os testes para fazer no paciente
antes de iniciar o tratamento e, consequentemente, diminuir o risco de recorrência de câncer de mama. Então, é uma das aplicações que já são utilizadas. Com relação ao câncer coloretal, existe uma gama também muito grande de fármacos. Nesse caso aqui, gente, a gente tem um fármaco que chama cetuximab, mas ele é efetivo somente em pacientes com alta expressão do EGFR. Tá? E aí, a FDA, que é a agência dos Estados Unidos, recomenda, na verdade, requer, que é o topo da necessidade, requer o teste para esses genes, que é o próprio EGFR e também o CRAS, que é importante para fazer regulação da expressão dessa proteína. Então, esse teste já é requerido para o uso desse fármaco. Então, já se sabe que ele é efetivo apenas em pacientes com alta expressão. Então, se eu fizer o teste de expressão e teste de polimorfismos que estão relacionados com a expressão desse gene, eu vou ter uma seleção de pacientes responsivos a esse fármaco ou não responsivos. E aí utiliza outra alternativa, né? A gente tem também o 5-fluoruracil, que é o 5-FU. Esse fármaco ele é um inibidor de uma enzima chamada timidilato sintase. E aí essa enzima é codificada por um gene, né? Que é o TYMS. Então, uma das agências, que é da Suíça, ela já recomenda sim, né? Na verdade, esse gene tem polimorfismos que são acionáveis. O que são acionáveis? É que tem evidência, mas ainda as agências regulatórias ainda não requerem, não é uma evidência tão forte assim. Eu expliquei para vocês esses níveis no vídeo de quando eu ensinei a mexer no FarmGKB, tá? Então é acionável, mas ainda não está nos labels e tudo mais. Agora, existe um outro gene relacionado com esse mesmo fármaco que já tem testagem com mais evidências, que é o DPID. Então, esse fármaco 5-FU, ele é metabolizado por uma enzima, aqui a gente já está falando de metabolismo de fármaco, que é a dihidropirimidina desidrogenase. Essa enzima é codificada por um gene de mesmo nome, que é o DPID. E aí, polimorfismos nesse gene podem ocasionar fenótipos deficientes, né? Mais ou menos, já foi relatado de 3 a 5% de fenótipos deficientes. E aí, um polimorfismo importante é o alelo estrela 2A, que aí ele ocasiona uma proteína sem atividade. E o que é que isso quer dizer? Então, já foi relatado que pessoas com esse polimorfismo em homozigose, ou seja, as duas cópias são defeituosas, vou dizer assim, a gente tem uma ausência de atividade dessa enzima, e quando é um heterozigoto, a gente tem 50% de atividade somente. Então, isso influencia muito o metabolismo do 5-FU, e isso pode ocasionar a vários tipos de reações adversas e outros eventos de toxicidade, ok? Aqui, gente, eu coloquei alguns biomarcadores adicionais que são muito importantes também para a terapia do câncer. A gente tem a TPMT, que é uma enzima, a tiopurina metiltransferase, que está relacionada com o metabolismo de tiopurinas, certo? Vou dar uns exemplos aqui para vocês no próximo slide. Então, o que diz, né, no fenótipo que tem a ver com essa enzima? Que pode ocasionar toxicidade hematológica quando a gente tem indivíduos homozigotos ou heterozigotos, tanto faz, e vai requerir redução de dosagem. Então, a gente já tem guidelines da CEPIC e de outros consórcios para TPMT, né? São alguns SNPs, é um teste relativamente, molecularmente falando, simples. Tá? Então, a gente já tem algumas guidelines para isso, especialmente para tratamento de leucemia, mas tem outras enfermidades também. Temos também o GT1A1, que tem um alelo que é o 28, que é muito importante e tem muitas evidências que ele está relacionado com o metabolismo de irinotecan. Então, as evidências dizem que esses homozigotos, 28 e 28, têm mais propensão à neutropenia severa e diarreia no tratamento com esse fármaco. Então, aqui eu coloquei que existem vários testes que são recomendados pelas agências regulatórias, aqui da FDA, então a tioguanina, mercaptopurina, etc. Recomendam já essa testagem da TPMT e também do NUT-T15. Tem alguns artigos já que estão saindo atualmente que tem os dois genes em conjunto. E, finalmente, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho da implementação na oncologia. A gente vai voltar nesse assunto quando eu for falar de implementação clínica, mas vou falar de uma forma geral. Então, aqui especificamente na implementação da oncologia, a gente tem algumas barreiras e alguns desafios ainda para serem
alcançados antes de fato começar a implementar em todos os hospitais, por exemplo. Então, as barreiras que a gente tem. Por exemplo, algumas áreas da oncologia ainda não obtiveram muito progresso no sentido de não ter tantas evidências. Por quê? Precisamos de ensaios clínicos com populações diversas, a gente já falou sobre isso, com um número de genes expressivo, com um número de polimorfismos também expressivo, com uma metodologia adequada, com vários parâmetros, né, muitas covariáveis, testes estatísticos relevantes, para a gente conseguir ter uma evidência para colocar em guidelines. E aí precisam de vários estudos nesse sentido. Então eu falei para vocês aqui sobre leucemia, câncer de mama, câncer coloretal, tem alguns, o câncer de pulmão também já tem vários estudos, tem outros tipos de câncer que tem vários estudos, mas tem alguns que não tanto, tá? Então algumas áreas ainda estão caminhando um pouco mais devagar. Então precisamos, acabei de falar isso, né, de mais ensaios clínicos com dados genômicos, porque atualmente os ensaios clínicos, muitos deles não incluem esse tipo de dado. Aqui é um problema, né? A gente precisa de uma infraestrutura viável para implementar esses testes. Então não adianta você querer implementar um teste dentro de um hospital que não tem, por exemplo, uma máquina de PCR, nenhuma colaboração com um laboratório próximo que faça isso. Então o ideal é você ter toda a estrutura de molecular e de bioinformática dentro do próprio hospital para poder fazer uma implementação adequada, tá? Então precisamos desse suporte, tanto laboratorial como bioinformático. E claro, isso é óbvio, né? Precisamos de profissionais aptos a utilizar essas informações. Então precisamos de profissionais que sejam especialistas na área, que tenham conhecimento, que seja aplicável dentro da área de implementação. Então, tanto profissionais de laboratório para fazer os testes moleculares, profissionais para interpretar esses dados e também profissionais da área bioinformática para poder fazer as análises. E temos também alguns desafios. Por exemplo, precisamos de um conhecimento mais aprofundado sobre a biologia do tumor. Cada tumor é um mundo, né, gente? Não vou dizer que todo tumor de câncer coloretal é de tal jeito. Não. Cada pessoa tem um tipo de tumor e às vezes dentro da mesma pessoa a gente tem uma gama de alterações genéticas em células diferentes. Então, o ideal é que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado sobre a biologia do tumor do paciente para poder fazer uma terapia mais individualizada possível. O que mais? Alcançar, na verdade, um nível de evidência que deixa um biomarcador acionável, que eu acabei de falar para vocês, é que tem evidências científicas suficientes para poder começar a pensar em entrar nas guidelines dos consórcios e depois nos drug labels, né, que são as recomendações das agências. Então, a gente precisa de estudos em larga escala para ter um nível de evidência adequado e, no caso, para a gente fazer mesmo a oncologia de precisão, que é aplicar a medicina personalizada dentro da oncologia, nós precisamos de mais estudos. Então, os ensaios clínicos que estão hoje, por exemplo, em andamento, os resultados vão vir só mais futuramente. Então, o caso é aguardar, né? Quanto mais resultados a gente tiver, quanto mais estudos a gente tiver em andamento, mais resultados a gente vai ter futuramente, mais evidência nós vamos ter e, consequentemente, maior vai ser o nível de confiabilidade dos testes que provavelmente serão implementados. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre oncologia e farmacogenômica. Então aqui nas referências eu recomendo muito esse livro, tá, gente? Esse livro é fantástico, ele é bem recente, ele saiu agora em 2019 e tem tudo aqui. Então o que eu falei pra vocês, eu fiz bastante coisa baseada no capítulo de farmacogenômica do câncer, que tem aqui da oncologia, e também, claro, no site PharmGKB, que tem tudo que vocês quiserem saber sobre farmacogenética. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula que vai ser sobre farmacogenética cardiovascular. Beijos e até mais!